Última hora! O conto de fadas desmorona. Meghan Markle. Prepara seu próximo ato com um multimilionário? Los Angeles, Califórnia. A realeza britânica sempre foi um ninho de intrigas, mas os últimos rumores que abalam os duques de Sussex elevaram a aposta a níveis insuspeitos. Fontes próximas ao casal e vazamentos de alto perfil sugerem que Meghan Markle pode estar orquestrando um plano audacioso: abandonar o príncipe Harry para forjar uma vida de luxo ilimitado ao lado de um multimilionário. O que começou como um idílio de conto de fadas transformou-se em um drama sem roteiro, digno do mais sensacionalista dos reality shows, a grande decepção de uma duquesa ambiciosa. Quando Meghan Markle, a carismática atriz americana, desfilou até o altar da Capela de São Jorge em 2018, o mundo inteiro prendeu a respiração. Parecia o início de uma história de amor épica, a plebeia que conquistava o príncipe rebelde. Mas, segundo sussurros que viraram clamor, a visão de Meghan da vida real estava longe de ser romântica. Ela não buscava apenas amor, ansiava por um bilhete dourado para uma existência de castelos, joias da coroa, séquitos de serviçais e uma fonte inesgotável de riqueza. Seu sonho era uma fantasia de Hollywood tornada realidade, onde dinheiro e prestígio não teriam limites. No entanto, a realidade atingiu com a força de um balde de água fria. Harry, embora príncipe, não era o multimilionário que ela havia imaginado, revelou uma fonte próxima. Para surpresa de Meghan, a fortuna pessoal do príncipe, segundo um relatório do The Times, mal chegava aos 20 a 30 milhões de dólares. Uma quantia impressionante para a maioria, sim, mas insignificante em comparação com os magnatas de incontáveis milhões, com quem ela agora parece se misturar. Para piorar, o casal foi abruptamente cortado do financiamento real após sua polêmica saída em 2020, deixando-os em uma mansão em Montecito, que, embora luxuosa, empalidecia diante do palácio que Meghan havia sonhado. Uma fonte anônima confidenciou ao The Sun que Meghan teve que recalcular suas suposições sobre o que significava fazer parte da família real. Essa palpável decepção parece ter sido o catalisador de seu plano atual. Ela não estava preparada para uma vida onde se contavam os centavos, ou, pelo menos, os milhões. O plano B. A busca pelo ouro púrpura. Quando suas expectativas reais desapareceram, Meghan, longe de se conformar, colocou em prática um plano B, uma estratégia audaciosa para alcançar o nível de riqueza e status que sempre almejou. Os rumores que agora circulam não são nada sutis. Nos últimos 2 anos, Meghan tem sido vista nos eventos mais exclusivos do planeta, aqueles santuários onde multimilionários e magnatas se encontram. De galas beneficentes em Los Angeles a festas privadas no topo de arranha-céus nova-iorquinos, sua presença não é meramente social. Várias fontes, incluindo publicações virais na rede social X, anteriormente Twitter, relataram que Meghan foi vista sorrindo um pouco mais do que o necessário, chegando a flertar abertamente com homens que ostentam o tipo de riqueza que faz um jato particular parecer um gasto menor. Uma fonte anônima, citada pelo Daily Mail, afirmou que Meghan não parece se importar se Harry está na mesma sala enquanto ela faz seus movimentos, alimentando os sussurros de que seu casamento é mais uma sociedade estratégica do que uma união de amor. Os vizinhos em Montecito, onde o casal reside em uma mansão de 23 milhões de dólares, também começaram a murmurar. Meghan está desesperada para ascender socialmente, comentou um deles em um artigo recente, descrevendo como ela participa de eventos para se misturar com a elite financeira, projetando uma imagem de sofisticação e carisma inabalável. Mas não se trata apenas de festas e sorrisos. Os sinais de um relacionamento com Harry em sérios problemas são cada vez mais evidentes, e os rumores sugerem que Meghan já está traçando seu próximo capítulo,
um que bem poderia deixar o príncipe para trás. O triste declínio do príncipe rebelde. Enquanto isso, a história do príncipe Harry é de melancolia e transformação. Há apenas uma década, ele era o solteiro mais cobiçado do mundo, um príncipe com um charme rebelde que o tornava adorado por milhões. Ele era o tipo que saltava de paraquedas, a alma dos jogos invictos, o príncipe que enfrentava a imprensa com um sorriso descarado. Mas hoje, segundo os tabloides e a implacável rede social X, Harry é uma sombra do que foi. Apelidado cruelmente de o Duque de Waffle House ou o Príncipe de White Castle, sua imagem pública despencou, refletindo uma aparente desorientação e isolamento. Fontes próximas afirmam que Harry se encontra agora isolado, sem amigos próximos nem os laços fortes com sua família que uma vez o ancoraram. A história dos duques de Sussex, que começou como um sonho de contos de fadas, transformou-se em uma saga crua e fascinante de ambição, desilusão e a implacável busca pela felicidade ou riqueza a qualquer custo. Será este o fim de um casamento real e o começo de uma nova e controversa era para Meghan Markle? Só o tempo e talvez novos vazamentos dirão. O isolamento de um príncipe. Harry, uma sombra do passado no círculo dourado de Meghan. Enquanto Meghan brilha sob os holofotes da alta sociedade, a imagem do príncipe Harry, antes um ícone de rebeldia e carisma, se desfaz cada vez mais. No Reino Unido, seus antigos companheiros do exército, aqueles irmãos de armas que o acompanharam nos momentos mais difíceis, e seus amigos da realeza, parecem ter evaporado. Muitos acreditam que a mão de ferro dos assessores de Meghan controla cada aspecto de sua vida pública, deixando Harry em segundo plano, quase como um acessório. Uma fonte com acesso privilegiado revelou ao The Express que Harry parece derrotado, preso em um mundo que não entende e arrastado para eventos onde claramente não se encaixa. Circulam histórias, sussurros que viraram clamor, de um príncipe parado em um canto em festas de alto perfil, o olhar fixo em seu celular, enquanto Meghan, radiante, monopoliza toda a atenção. É um contraste brutal, quase doloroso, com o homem que um dia foi a alma de cada reunião, um símbolo de vivacidade e charme. Alguns, inclusive, especulam com uma pontada de compaixão que Harry não percebe o quão longe caiu, preso na narrativa cuidadosamente construída por Meghan, enquanto ela, astuta e ambiciosa, planeja seu próximo movimento. E enquanto o príncipe parece perdido neste labirinto de aparências, Meghan está decididamente ocupada com um novo capítulo, um que, para sua surpresa, não parece incluí-lo em absolutamente nada. Projetos falhos e a queda de um império de imagem. A verdade por trás do brilho de Meghan. Mas o novo capítulo que Meghan está escrevendo não está indo exatamente como ela planejou. Seus projetos comerciais, que um dia foram anunciados com grandiosidade como a chave para construir um império independente, tornaram-se uma sequência de desastres. Tudo começou com seu contrato milionário com o Spotify, assinado em 2020 com pompa e circunstância. Supunha-se que seria uma plataforma para Meghan e Harry contarem histórias inspiradoras através de sua produtora Archewell. No entanto, após produzir apenas 12 episódios de um único podcast, Archetypes, o acordo desmoronou em 2023. Executivos do Spotify, segundo revelou o The Wall Street Journal, estavam frustrados com a falta de conteúdo. E o próprio diretor da empresa chegou a brincar, com um toque de sarcasmo, que Meghan e Harry eram golpistas que não entregaram o prometido. Depois veio a série animada Pearl, um projeto que Meghan anunciou com entusiasmo, descrevendo-a como uma história sobre uma menina empoderada. A produção foi cancelada pela Netflix antes mesmo de começar, citando mudanças na programação. E não podemos esquecer sua marca de estilo de vida,
originalmente chamada American Riviera Orchard, que teve que ser renomeada às pressas após uma série de problemas legais. O logotipo inicial foi acusado de plagiar o brasão de uma cidade espanhola, gerando manchetes vergonhosas que ecoaram em todo o mundo. Mas o verdadeiro desastre midiático, o que selou a percepção de sua duvidosa autenticidade, foi sua série da Netflix Com Amor, Meghan. Uma tentativa descarada de posicioná-la como uma guru do estilo de vida ao mais puro estilo Martha Stewart. Os clipes promocionais, como um onde Meghan cortava um abacaxi de uma maneira que pretendia ser reveladora, viralizaram, mas não pelos motivos certos. Os críticos caíram na gargalhada, classificando-o de um anúncio de Pinterest mal executado, e os espectadores no X zombaram impiedosamente da evidente falta de autenticidade. Meghan cortando um abacaxi como se estivesse inventando a roda é o conteúdo que ninguém pediu, escreveu um usuário, resumindo o sentimento geral. Até mesmo sua receita de massa original de um único recipiente, apresentada como uma criação pessoal, acabou sendo uma cópia direta de uma receita de Martha Stewart de anos atrás. A cada projeto que fracassa, o brilho cuidadosamente polido de Meghan se desvanece, e a percepção pública dela como uma empreendedora inovadora está se desmoronando, revelando as rachaduras em sua armadura de imagem. A traição do círculo íntimo. Quando até os aliados falam demais. O mais chocante desta saga em constante evolução é que até mesmo o círculo íntimo de Meghan parece estar se voltando contra ela. Nos últimos meses, surgiram uma série de vazamentos devastadores, provenientes de pessoas que um dia protegeram sua narrativa com zelo. Essas histórias, carregadas de revelações, estão chegando a veículos de comunicação de alto perfil como o Daily Mail e o The Sun. Uma fonte que afirmou ser um ex-aliado confidenciou ao The Mail on Sunday que Meghan não mudou em nada. Segundo essa pessoa, ela sempre foi uma atriz procurando o próximo grande papel, o próximo foco de atenção, o próximo homem com bolsos fundos. É uma acusação dura, sem rodeios, mas não é a única. Até mesmo os vizinhos em Montecito, que inicialmente receberam o casal de braços abertos, agora zombam abertamente das tentativas de Meghan de parecer uma garota normal. Uma fonte local disse ao Page Six que os moradores riem de sua imagem cuidadosamente curada, apontando a ironia de viver em uma mansão de 23 milhões de dólares, enquanto tenta se vender como uma pessoa comum, com geleias caseiras e dicas de culinária para iniciantes. Até celebridades que um dia compartilharam o palco com ela estão começando a soltar comentários sarcásticos que ecoam no éter digital. Brooke Shields, por exemplo, apareceu em um podcast recente onde não conseguiu conter o riso ao ouvir a história que Meghan repete constantemente, a de escrever uma carta aos 11 anos para mudar um anúncio sexista. Shields, com um sorriso irônico, disse que a história parece ensaiada e exagerada, e o público no estúdio explodiu em risadas. Não foi um ataque cruel, mas foi direto e acertou em cheio, revelando a artificialidade por trás da narrativa de Meghan. A história de Meghan, construída sobre anedotas cuidadosamente selecionadas e uma aura de empoderamento, está começando a parecer rançosa, forçada. E enquanto seu círculo desmorona e as verdades incômodas vêm à tona, o mundo está começando a ver a verdadeira Meghan, ou pelo menos a versão que seus antigos aliados, com uma mistura de rancor e ressentimento, querem que vejamos. A cortina parece estar caindo sobre o conto de fadas, e a realidade, crua e sem adornos, aparece. Hollywood dá as costas. O cansaço da elite com Meghan Markle. A rejeição a Meghan Markle não se limita ao seu círculo próximo. A elite de Hollywood, aquele Olimpo de figuras influentes que Meghan tão desesperadamente anseia impressionar, parece ter esgotado sua paciência. Figuras do porte dos Obama
e Oprah Winfrey, que em determinado momento foram percebidas como aliados incondicionais, se distanciaram de maneira notável. Os Obama, que compareceram ao faustoso casamento de Meghan e Harry em 2018, não foram vistos com o casal em anos, um silêncio ensurdecedor que fala volumes. E Oprah, a mesma que conduziu aquela explosiva entrevista de 2021 que abalou os alicerces da monarquia, evitou com cautela qualquer associação pública recente. Uma fonte com acesso à engrenagem da indústria confidenciou ao The Wrap que os multimilionários que Meghan tenta cortejar não são tolos. Eles veem sua bagagem pública como um risco muito grande, sentenciou a fonte. Cada movimento da duquesa gera manchetes, sim, mas não do tipo que os ricos e poderosos desejam perto de sua imagem impecável. Seu contrato com a Netflix, antes anunciado como um acordo de 100 milhões de dólares, é agora percebido como uma mera ilusão de relações públicas. Segundo a Variety, a suposta segunda temporada de sua série não é mais do que material excedente reembalado, uma tentativa desesperada de dar a impressão de progresso e atividade. Os críticos, incisivos e sem piedade, apontaram que os clipes, como o infame momento do abacaxi, que viralizou pelos motivos errados, carecem de substância e autenticidade. Um apresentador de um programa matinal brincou, com uma acidez palpável, que parecia que Meghan estava tentando enviar uma mensagem aos swingers com o abacaxi, em referência a um rumor persistente sobre o simbolismo da fruta em certos círculos. Outro acrescentou que o clipe era um sinal claro de que ela nunca deveria ter controle criativo total. A frase fadiga de reputação começou a circular com força nos círculos de Hollywood, e não é difícil entender o porquê. Cada projeto de Meghan, desde suas geleias caseiras até suas dicas de culinária pré-fabricadas, gera controvérsia, zombaria ou, pior ainda, processos por plágio. No entanto, Meghan não se rende. Seu próximo movimento pode ser o mais audacioso até agora, e os rumores sugerem que ela está disposta a fazer o que for necessário para recuperar seu lugar no topo, não importa o custo. Um novo amanhecer, ou a busca desesperada por outro milionário. Então, o que tudo isso significa para o futuro de Meghan Markle? Os rumores mais suculentos e persistentes apontam que Meghan já está emocionalmente desconectada de Harry, mantendo a fachada pública apenas até encontrar a oportunidade adequada. Fontes próximas ao casal, com uma mistura de pena e desdém, afirmam que Meghan está buscando um multimilionário que possa financiar o estilo de vida que sempre quis, alguém sem a bagagem de um príncipe destronado, um homem cujo brilho não tenha se ofuscado. É uma ironia brutal, quase poética. Meghan se vendeu ao mundo como uma mulher empoderada que rompeu as correntes da realeza para construir seu próprio império, uma pioneira da independência financeira. Mas agora, segundo os vazamentos que a assediam, parece estar recorrendo ao método mais antigo e menos empoderador do livro: casar-se com alguém mais rico. Uma publicação no X resumiu perfeitamente com uma mordacidade devastadora. O conto de fadas de Meghan se tornou uma rendição em câmera lenta, e Harry é apenas um dano colateral. Alguns, no mundo dos sussurros e das especulações, acreditam que Meghan já está com um pé fora, esperando o momento perfeito para fazer um movimento audacioso. Outros especulam que ela tentará uma última e desesperada repaginação da marca, talvez como uma filantropa de alto perfil ou uma guru de bem-estar. Mas cada tentativa parece menos convincente que a anterior. Sua narrativa de empoderamento soa cada vez mais como uma atuação bem ensaiada, e o público, tanto em Hollywood quanto nas implacáveis redes sociais, simplesmente não está comprando o roteiro. Uma fonte com conhecimento de primeira mão disse ao The Mirror que Meghan acredita genuinamente que seu próximo capítulo
é encontrar alguém que possa elevá-la ao status que sempre buscou. Mas os multimilionários que ela persegue não estão tão ansiosos. Eles sabem que se associar a ela significa uma torrente interminável de manchetes, controvérsias e um drama perpétuo. E em um mundo onde a reputação é tudo, Meghan está se tornando uma aposta muito arriscada, um investimento de alto risco com poucas chances de um retorno favorável. Este é o momento decisivo em que a máscara de Meghan Markle está caindo e o mundo não consegue desviar o olhar deste espetáculo da vaidade. Desde seus projetos falhos até os devastadores vazamentos de seu próprio círculo, tudo aponta para uma mulher desesperada para manter o controle de uma narrativa que lhe escapa das mãos como areia entre os dedos. Harry, enquanto isso, parece preso em uma vida que já não reconhece. Um príncipe que passou de herói a personagem secundária em sua própria história, relegado às margens de sua própria existência. Os rumores de que Meghan está planejando uma vida sem ele, buscando um multimilionário que possa lhe dar o que Harry nunca pôde, são cada vez mais fortes, quase palpáveis. Mas a pergunta continua no ar, densa e sem resposta. Meghan pode realmente se reinventar mais uma vez, ressurgir das cinzas de seus fracassos? Ou sua busca desesperada por uma vida de opulência a deixará mais sozinha do que nunca, arrastando consigo a sombra de suas ambições falhas? Alguns, os mais pessimistas, dizem que ela está a um passo de fazer um movimento drástico, talvez uma separação pública que abale o mundo, uma última explosão midiática. Outros acreditam que ela continuará lutando por relevância, lançando mais projetos condenados ao fracasso, enquanto tenta manter a fachada de uma mulher empoderada, uma figura de fortaleza que já não convence a ninguém. Mas uma coisa é certa, irrefutável. O conto de fadas que Meghan e Harry venderam ao mundo se rompeu em 1000 pedaços, revelando uma verdade muito mais complexa e dramática do que qualquer um poderia ter imaginado. A fachada desmorona. O isolamento de Meghan Markle e o drama que não tem fim. Montecito, Califórnia. As capas de revistas, as entrevistas cuidadosamente orquestradas, os sorrisos perfeitos, tudo aquilo que um dia definiu a imagem de Meghan Markle, hoje parece um eco distante. Uma lembrança borrada de um passado que já não existe. O que resta é uma história descarnada de ambição desmedida, decepção profunda e um drama que, longe de diminuir, não parece ter fim. E enquanto o mundo observa com uma mistura de fascínio e desaprovação, os sinais de problemas não fazem mais do que se acumular, tornando-se cada vez mais evidentes. O cansaço dos vizinhos e a rejeição da elite. No idílico Montecito, os vizinhos do casal continuam falando, e seus comentários não estão exatamente tingidos de admiração. Uma fonte local, com um tom de cansaço, confidenciou ao Page Six que os moradores estão francamente fartos das tentativas de Meghan de parecer uma pessoa próxima e com quem se pode identificar. Ela mora em uma mansão de 23 milhões de dólares e quer que acreditemos que ela é uma garota comum que faz geleias, disse a fonte com uma risada sarcástica, apontando a flagrante desconexão entre a imagem projetada e a realidade. Outros, com uma perspicácia notável, notaram que Meghan parece estar cada vez mais sozinha, mesmo em sua própria vizinhança, aquele refúgio de riqueza e exclusividade. Os eventos a que ela comparece, cheios de rostos conhecidos e bolsos recheados, não estão rendendo os frutos que ela esperava. Uma publicação no X, antes Twitter, sentenciou sem rodeios que os multimilionários que Meghan tenta impressionar a veem como uma bomba-relógio de relações públicas, alguém que traz mais problemas do que benefícios a qualquer associação. Seu brilho, antes inegável, parece ter sido ofuscado por uma sombra de controvérsia constante. E não é apenas a elite que está se afastando. Os meios de comunicação, que um dia a trataram como uma estrela em ascensão,
com um potencial ilimitado, agora são implacáveis, com uma dureza que beira o cruel. Artigos recentes desmantelaram sem piedade seus projetos, desde a série da Netflix até sua ostentosa marca de estilo de vida, classificando-os de desesperados, pouco autênticos e vazios de conteúdo. Um crítico do The Guardian, com uma pena afiada, escreveu que With Love, Meghan parecia uma tentativa forçada de imitar Martha Stewart sem o carisma ou a credibilidade que a original possui. Até os clipes promocionais, como o infame momento do abacaxi, foram objeto de paródias em programas de comédia noturnos, com apresentadores que zombam abertamente de sua falta de originalidade e da artificialidade de seus gestos. E enquanto as manchetes negativas se acumulam, Meghan parece estar lutando desesperadamente para manter o controle de uma narrativa que lhe escapa, lançando comunicados de imprensa que tentam, com um esforço quase patético, pintar seus fracassos como vitórias. Mas o verdadeiro golpe, o mais doloroso e definitivo, veio das pessoas que um dia estiveram em sua esquina, protegendo-a. A traição do círculo próximo. Vozes que rompem o silêncio. Os vazamentos de seu círculo íntimo não são apenas rumores aleatórios, fofocas sem fundamento. São histórias detalhadas, precisas, provém de pessoas que trabalharam lado a lado com ela, que a conheceram de perto, em sua faceta mais íntima, e que agora estão dispostas a falar com uma honestidade brutal. Uma fonte que afirmou ter trabalhado em um de seus projetos confidenciou ao The Daily Beast que Meghan é sua própria pior inimiga. Segundo essa pessoa, a duquesa insiste em controlar cada detalhe de seus projetos, do roteiro à edição, mas não tem a experiência para respaldá-lo. O resultado, tristemente previsível, são produtos que parecem forçados e pouco autênticos, como a série da Netflix que prometia mostrar seu lado real, mas terminou sendo uma coleção de momentos ensaiados, carentes de espontaneidade. Outra fonte, desta vez um ex-membro de sua equipe de relações públicas, disse que Meghan está obcecada com sua imagem, mas não entende porque o público já não a compra. Ela acredita que ainda é a protagonista de uma grande história, disse a fonte com um tom de resignação. Mas a audiência cansou do espetáculo. O roteiro já não os convence. Esses vazamentos não são apenas fofocas mal intencionadas, são um sinal inequívoco de que o apoio incondicional que Meghan um dia teve está desaparecendo, evaporando no ar. E quando até seus próprios aliados começam a falar com a imprensa, revelando seus segredos, é um sinal de que as coisas estão realmente, irremediavelmente, mal. Harry. O príncipe preso na tempestade alheia. Harry, por sua vez, parece estar preso no olho desta tempestade, incapaz de escapar, um mero espectador de seu próprio declínio. Os rumores, cada vez mais intensos, sugerem que ele está ciente das ambições desenfreadas de Meghan, mas não sabe como responder, como reagir a uma situação que o supera. Uma fonte comovida disse ao The Mirror que Harry está devastado pela forma como sua vida mudou de maneira tão radical e dolorosa. Ele perdeu o contato com sua família, aqueles laços de sangue que um dia foram sua âncora, seus amigos, aqueles companheiros leais que compartilharam sua juventude, e sua antiga vida no Reino Unido, um passado que parece irrecuperável. Suas aparições públicas são cada vez mais raras, quase furtivas, e quando aparece, muitas vezes parece desconfortável, deslocado, como se não tivesse certeza de seu próprio lugar no mundo. Em um evento recente em Los Angeles, os fotógrafos capturaram uma imagem que viralizou. Uma fotografia dolorosa. Harry parado sozinho, com uma expressão de isolamento, enquanto Meghan conversava animadamente com um grupo de empresários, radiante e alheia à solidão de seu marido. As imagens se espalharam como pólvora, com usuários no X comentando que
Parecia um convidado indesejado em sua própria vida, um adorno sem propósito. É uma queda trágica para um homem que um dia foi um símbolo de valentia, carisma e de uma alegria contagiante. Alguns especulam que Harry está começando a perceber que foi relegado a um papel secundário em sua própria história. Um mero personagem de apoio na vida de Meghan, mas que não tem a força ou a vontade para sair do férreo controle da duquesa. Outros acreditam que ele ainda está profundamente apaixonado por ela, agarrando-se à tênue esperança de que possam recuperar o brilho de seus primeiros dias juntos, aqueles momentos mágicos que cativaram o mundo. Mas com cada novo rumor sobre as ambições desenfreadas de Meghan, essa esperança parece mais e mais distante, uma quimera inalcançável. E enquanto Meghan continua buscando seu próximo grande movimento, seu próximo golpe de sorte, o mundo não pode deixar de se perguntar, com uma mistura de curiosidade e morbidez: o que vem a seguir para a duquesa de Sussex? Alguns acreditam que ela está prestes a fazer um movimento drástico, talvez uma separação pública que abale as manchetes de todo o mundo, um último ato de teatralidade. Outros pensam que ela tentará mais uma vez se reinventar, talvez como uma filantropa global ou uma guru de bem-estar, embora cada tentativa pareça menos convincente, menos autêntica que a anterior. Uma publicação no X resumiu de maneira lapidar, com uma brutalidade que não admitia réplica. O conto de fadas de Meghan e Harry se quebrou em pedaços, deixando à mostra as farpas de uma ambição desmedida e uma busca incessante por uma miragem de felicidade. Meghan Markle, presa em um loop de reinvenção e na sombra de um novo romance milionário, Los Angeles, Califórnia. A narrativa de Meghan Markle se tornou um ciclo sem fim, uma constante reinvenção de si mesma, cada nova versão menos crível que a anterior. E em meio a esse turbilhão de imagem e ambição, os rumores mais suculentos e persistentes não param de soar. Meghan já teria os olhos postos em um multimilionário específico, alguém que, segundo as especulações, poderia finalmente lhe dar a vida de luxo desenfreado que sempre almejou, uma existência livre do drama real e dos fracassos comerciais. O preço da reputação. Os multimilionários se afastam uma fonte anônima, com acesso aos círculos mais exclusivos, confidenciou ao In Touch Weekly que Meghan tem estado flertando estrategicamente com vários homens abastados em eventos de alto perfil. Seu objetivo? Encontrar alguém que possa financiar sua visão sem a bagagem e a constante controvérsia que parece vir de mãos dadas com o príncipe Harry. No entanto, os multimilionários não são ingênuos. Eles estão cientes de que associar-se a Meghan significa mergulhar de cabeça em um turbilhão de manchetes escandalosas e controvérsias incessantes. Muitos deles, astutos e precavidos, estão optando por se manter afastados, percebendo o risco como demasiado grande. Uma fonte revelou ao The Wrap que Meghan é vista como uma aposta de alto risco com pouca recompensa, uma frase que resume à perfeição sua delicada situação atual. A ironia de tudo isso é brutalmente evidente. Meghan se apresentou ao mundo como uma mulher que quebrou as regras, uma feminista moderna que não precisava da realeza para brilhar por si mesma. Mas agora, segundo os rumores que circulam como pólvora, parece estar buscando o status e a riqueza através do método mais antigo e, para muitos, menos empoderador: casar-se com alguém mais rico. A fragilidade de um império de papel, fracassos e críticas. Esse contraste é especialmente surpreendente se comparado com a imagem que vendeu em sua explosiva entrevista com Oprah, onde falou com convicção de se libertar das restrições da realeza para construir seu próprio caminho, um império independente. Mas em vez de um império sólido, ela construiu uma série de fracassos comerciais consecutivos
e uma reputação que se desmorona a passos agigantados. Sua marca de estilo de vida, que prometia ser uma concorrente da bem-sucedida Goop de Gwyneth Paltrow, foi ridiculizada publicamente por sua flagrante falta de originalidade. Suas geleias, comercializadas com uma aura de produtos artesanais e exclusivos, foram comparadas com uma crueldade demolidora com os produtos de supermercado comuns. Os críticos apontaram que os frascos pareciam projetados mais para Instagram do que para o mercado real, priorizando a estética sobre a substância. Até seus esforços filantrópicos, como seu trabalho com organizações beneficentes, foram eclipsados pela constante maré de controvérsias que a rodeia. Uma fonte confidencial disse ao The Daily Telegraph que as ONGs com as quais Meghan colabora estão começando a duvidar de seu valor, preocupadas de que seu drama pessoal ofusque as causas nobres que tentam promover. É um ciclo vicioso e autodestrutivo. Quanto mais Meghan tenta recuperar sua relevância, mais atenção atrai para seus fracassos, que são amplificados pelo olho público. E enquanto tudo isso acontece, Harry, o príncipe outrora adorado, continua sendo o dano colateral, a vítima colateral dessa saga interminável. Harry, o príncipe das geleias e o beco sem saída. As brincadeiras sobre ele nas redes sociais são implacáveis, cruéis. Usuários no X, antes Twitter, o chamaram de tudo, desde o príncipe das geleias até o Duque do Abacaxi, referindo-se aos projetos falhos de Meghan, que ele parece apoiar cegamente, com uma lealdade que beira a ingenuidade. Em um evento recente, um jornalista notou que Harry parecia visivelmente desconfortável enquanto Meghan falava com entusiasmo transbordante sobre sua série da Netflix. As imagens dele olhando para o chão, com as mãos afundadas nos bolsos, tornaram-se instantaneamente um meme viral, com usuários comentando que parecia um homem que sabe que está perdendo, que perdeu tudo. É uma imagem triste, dilacerante, para um homem que um dia foi um ícone global, um símbolo de rebeldia e carisma. Alguns especulam que Harry poderia tentar um retorno ao Reino Unido, talvez buscando uma reconciliação desesperada com sua família. Mas as fontes próximas à realeza afirmam que sua relação com os Windsor está mais fraturada do que nunca, irreconciliável. Uma fonte disse ao The Sun que o príncipe William e Kate Middleton estão fartos do drama de Harry e Meghan e não têm o menor interesse em recebê-lo de volta, na família real. É um beco sem saída para Harry, preso entre um casamento que parece desmoronar em pedaços e uma família que não o quer de volta, condenado a um purgatório midiático. O ATO final? A popularidade em queda livre. Então, para onde tudo isso está indo? Os rumores sugerem que Meghan está à beira de um movimento importante, um que poderia redefinir sua história para sempre. Alguns acreditam que uma separação pública é inevitável, especialmente se ela encontrar o multimilionário que, dizem os rumores, já está procurando desesperadamente. Outros pensam que ela tentará se agarrar a Harry enquanto lança mais projetos, esperando contra toda lógica que um finalmente tenha sucesso e a redima. Mas o público está começando a se cansar. Pesquisas recentes, como uma realizada pela YouGov, mostram que a popularidade de Meghan nos Estados Unidos e no Reino Unido está em seu ponto mais baixo, com apenas 30% dos americanos a vendo favoravelmente. Os comentários no X são ainda mais duros, com usuários a chamando de tudo, desde uma trepadeira social até uma atriz que nunca saiu de seu papel. E enquanto as manchetes negativas continuam se acumulando, está claro que Meghan está perdendo o controle da narrativa que um dia manejou com tanta habilidade, aquela fina teia de percepções que construiu em torno de sua figura. Sua história, um dia vendida ao mundo como um conto de fadas moderno, agora parece uma tragédia em câmera lenta, um drama lento e doloroso com Harry como o herói caído e Meghan como a protagonista ambiciosa
que não consegue escapar das garras de sua própria desmedida ambição. Este é o momento crucial em que a máscara de Meghan Markle está caindo, peça por peça, e o mundo não consegue desviar o olhar deste espetáculo da vaidade e do desmoronamento. Você acha que Meghan conseguirá se reinventar mais uma vez? Ou este será o capítulo final de seu conto de fadas midiático? Harry, o príncipe destronado em seu próprio conto Londres, Reino Unido. Enquanto o foco midiático se volta incansavelmente para Meghan Markle e suas ambições desmedidas, o príncipe Harry, outrora um herói adorado por milhões, parece estar preso em uma vida que já não reconhece. É a triste realidade de um príncipe que foi relegado ao papel de personagem secundário em sua própria história, observando como sua vida se desvela diante dos olhos do mundo, longe de seu controle. Os rumores, que crescem em intensidade e frequência, sugerem que Meghan está planejando meticulosamente uma vida sem ele, uma existência forjada no luxo e na opulência, cortesia de um novo multimilionário que possa oferecer-lhe o que Harry, apesar de sua linhagem real, nunca pôde. Essas especulações cada vez mais fortes pintam um panorama desolador para o Duque de Sussex. A reinvenção impossível, a busca incessante de Meghan. Mas a pergunta que ressoa nos corredores da alta sociedade e nos fóruns da internet, uma e outra vez, é inquietante. Meghan Markle pode realmente se reinventar mais uma vez? Ou sua busca desesperada e frenética por uma vida de riquezas e status supremo a deixará mais sozinha do que nunca, isolada em sua própria ambição? Alguns, com uma mistura de curiosidade e pessimismo, vaticinam que Meghan está a um passo de fazer um movimento drástico, um que poderia abalar os alicerces da esfera midiática. Talvez uma separação pública que explodiria como uma bomba informativa, monopolizando as manchetes de todo o mundo e deixando a descoberto as últimas rachaduras do que um dia foi o conto de fadas real. Outros, menos dramáticos mas igualmente céticos, acreditam que a duquesa continuará lutando com unhas e dentes para manter sua relevância, lançando mais projetos que, lamentavelmente, parecem condenados ao fracasso antes de ver a luz. Tudo isso enquanto tenta manter a todo custo a fachada de uma mulher empoderada, uma figura de força que, para muitos, já não convence. O conto de fadas, feito em pedaços, um drama sem fim. Mas uma coisa é certa, tão inabalável quanto a passagem do tempo. O conto de fadas que Meghan e Harry venderam ao mundo, essa narrativa cuidadosamente tecida de amor e escape real, se quebrou em 1000 pedaços, dissolvendo-se em uma dolorosa realidade. As capas de revistas, as entrevistas cuidadosamente orquestradas, os sorrisos perfeitos, tudo aquilo que construiu sua imagem idealizada, parece agora uma lembrança distante, um eco difuso de um passado já inexistente. Agora, o que resta é uma história descarnada de ambição desmedida, decepção profunda e um drama que, longe de encontrar um final, parece estagnado em um ciclo interminável de controvérsias.